seja muito bem-vindo aqui. Hoje, Jó 21. Isso mesmo, 7º discurso de Jó em resposta a Zofar. Zofar aqui, como eu disse, ele foi até assertivo em seus comentários, porém ele comentou para a pessoa errada. Então, não adiantou muita coisa, mas a gente conseguiu aprender muito com ele também, à luz das suas preocupações, embora direcionada para a pessoa totalmente errada. Vamos orar aqui e ver e avaliar qual foi a reação de Jó. Pai, muito obrigado, Deus. Nós colocamos diante do Senhor aqui nossa expectativa e queremos aprender com o Senhor em nome de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia, Jó 21, verso 1. Então Jó falou novamente: escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Enquanto eu estiver falando, tenham paciência. Depois que tiver falado, podem continuar a zombar de mim. Minha queixa não é contra seres humanos. Tenho bons motivos para estar impaciente. Olhem para mim e ficarão pasmos, assustados, colocarão a mão sobre a cabeça. Quando penso no que estou dizendo, fico arrepiado, todo o meu corpo estremece, porque os perversos continuam com vida, chegam à velhice e se tornam poderosos. Por quê? Vêem seus filhos crescer, se estabelecer, desfrutam a companhia dos seus netos. Seus lares são seguros e livres de todo medo, e Deus não os castiga. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Deixam seus filhos brincar com os cordeiros, seus pequeninos saltam e dançam, cantam com tamborins e harpas e celebram ao som da flauta. Passam os dias em prosperidade e descem à sepultura em paz. E, no entanto, dizem a Deus: deixe-nos em paz. Não queremos saber de ti, nem de teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso e por que deveríamos lhes obedecer? De que adianta orar? Acreditam que a prosperidade depende de si mesmo, mas eu quero distância desse modo de pensar. Quantas vezes a luz dos perversos se apaga? Quantas vezes sofrem desgraças? Acaso Deus, em sua ira, lhes reparte tristezas? Quantas vezes são carregados pelo vento como palha? Ou elevados, embora pela tempestade, como ciscos? Vocês dizem: ao menos Deus castiga algum filho deles? Mas eu digo que ele deveria castigar os pais, para que entendam seu juízo, que seus próprios olhos vejam sua destruição, que eles mesmos bebam da ira do Todo-Poderoso. Afinal, depois de mortos, não se importarão com o que acontece à sua família. Mas quem pode dar lição a Deus, uma vez que ele julga até os mais poderosos? Um morre em prosperidade, confortável e seguro, um retrato perfeito de boa saúde, em excelente forma e cheio de vigor. Outro morre em amarga pobreza, sem nunca ter experimentado as coisas boas da vida. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó. Ambos são comidos pelos mesmos vermes. Sei o que estão pensando. Sei dos planos que tramam contra mim. Onde está a casa dos ricos? Vocês me dirão. Aonde está a casa dos perversos? Perguntem, porém, àqueles que viajam, e eles lhe dirão a verdade. Os perversos são poupados do dia da calamidade e socorridos do dia da fúria. Ninguém os critica abertamente, nem lhes dá o que merecem por seus atos. Quando são levados à sepultura, uma guarda de honra vigia seu túmulo. A terra lhes dá doce repouso. Em uma grande multidão acompanha o funeral e presta homenagem enquanto o corpo é sepultado. Como podem suas palavras vazias me consolar? Suas explicações não passam de mentiras. Bom, Jó aqui também não deixa barato, né? E a ênfase que eu gostaria de trazer para mim e para você aqui, a gente precisa entregar aqui a nossa fraqueza humana, né?
Porque existem ocasiões que a realidade contradiz a fé, né? Nós nos deparamos com situações difíceis, às vezes, de digerir, de viver, de experimentar, de suportar, de passar por ela. Existem ocasiões que contradizem a nossa fé professada. Isso é verdade. Existem momentos que nós ficaremos confusos. Vão existir momentos que nós vamos ficar relutantes, porque o cenário não condiz com o que a gente disse até agora. Mas é uma oportunidade para a gente defender aquilo que a gente sempre falou. Vou devagar. Momentos difíceis contradizem muitas das vezes a fé que nós professamos e um dia falamos. Contudo, o cenário ruim que nós estamos vivendo agora é o momento adequado para provarmos em prática a palavra que um dia falamos. Porque se a gente fala sobre fé, se a gente fala para o outro, segurar as pontas, se agarrar em Deus, quando é a nossa vez a gente se desespera, qual lógica fez? Das duas, uma. Ou eu estou falando só por falar, ou eu estou dizendo só por dizer, né? Eu estou numa mentira, estou vivendo uma coisa esquisita, ou eu vou realmente ser coerente com aquilo que eu estou falando e praticando. O ponto 1, entre os versos de 8 a 13, me chama muito a atenção. Diz assim: vêm os filhos crescerem, se estabelecerem e desfrutam a companhia de seus netos. Seus lares são seguros e livres de todo medo. Deus não os castiga. Aqui, Jó está falando que o ímpio prospera. Aquele que não caminha com Deus, ele prospera demais. Ele prospera muito, ele é abençoado. Bom, aqui então Jó, ele em sua fraqueza natural, humana, ele está dizendo que existe um sucesso visível, mas não um sucesso invisível. Porque o que nós aqui estamos tratando e sempre trataremos é da nossa caminhada com Deus. Isso pode resultar em um sucesso visível, uma prosperidade financeira, alguma coisa que aparentemente externe alguma coisa, mas não quer dizer que o externo garante o sucesso interno. O sucesso visível garanta o sucesso invisível. Não quer dizer que uma igreja está super, hiper, mega abençoada, próspera, crescendo, avançando, que ela é algo bom. Não necessariamente um empresário bem-sucedido, multiplicador em seus investimentos, que é algo que presta. Bom, a gente é muito atrelado ao visível. O que Deus importa é o invisível. Não quer dizer também que aquele que está prosperando e multiplicando os seus resultados, também ele não presta. O que eu e você precisamos entender é se os nossos olhos estão atrelados ao visível ou ao invisível. É uma pergunta que eu te faço. Agora, aonde seus olhos estão? No visível ou no invisível? Ou você só se preocupa com o visível e a partir daí você estabelece os seus comentários? Ou você realmente entende, tem um discernimento da parte de Deus daquilo que tem visitado seu coração? Bom, ponto 2, do verso 17 a 18. Presta atenção no que esse texto diz. Quantas vezes a luz dos perversos se apaga? Quantas vezes sofrem desgraças? Acaso Deus, em sua ira, lhes reparte tristezas? Quantas vezes são carregados pelo vento como palha? Ou levados embora pela tempestade como um cisco? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O juízo de Deus, ele não é na hora que nós queremos. Às vezes você vai ver um governante mentiroso que atrapalha a nação,
que faz um país inteiro gemer. E você quer justiça a todo custo. Você quer que ele seja preso, você quer que ele... Mas não é o tempo certo. E na hora certa, Deus vai fazer o que tem que ser feito. A justiça de Deus não é no meu tempo nem no seu. Mas o que está fazendo bagunça, aquele que está causando desordem, injustiça, ele pode ter certeza. Tarda, mas não falha. Uma hora a casa cai. Uma hora a coisa fica complicada. Em território mundial e nacional, a gente já viu isso. Você já viu isso em pequena escala? Isso serve para tudo, para pequena e grande escala. Seja governamental, relacional, qualquer lugar. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Entre boas aspas, porque tarde, nunca tarde. É no tempo certo. Eu usei essa expressão aqui de propósito. Se você já ouviu isso por aí? Ah, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, essa expressão é errada, porque ele não está atrasado. É na hora certa. Aí a ideia aqui dessa expressão nasce de uma impressão nossa, do momento certo que porventura deveria ser. Mas não é assim que funciona. O ditado correto seria: a justiça de Deus é na hora certa, no momento adequado, para a pessoa que precisa viver aquela justiça. E para fazer justiça para o povo, para o contexto, para o grupo que merece. Os versos 23 e 26 é o último ponto aqui, e eu fico preocupado com ele. Diz assim, ó: um morre em prosperidade, confortável e seguro, em retrato perfeito de saúde. Outro morre em amarga pobreza, sem nunca ter experimentado as coisas boas da vida. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó. Ambos são comidos pelo mesmo verme. Você concorda comigo que eu e você morreremos? E isso a gente tem que concordar. Se você não concorda comigo, tudo está sendo dito aqui, não tem problema. Mas isso aqui não tem jeito. Temos que concordar, né? Temos que concordar. Eu e você morreremos. Agora, todos nós morreremos, mas será que todos nós teremos o mesmo destino? Será que todos nós estaremos realmente no lugar que nós achamos que vamos estar? Esse é o ponto 3 que eu gostaria de destacar. Nós precisamos cuidar da nossa caminhada com Deus, para que nós possamos, entre aspas, garantir que nós estejamos caminhando em direção aos braços do Pai na eternidade. Se alguém aqui ainda não tem ideia, não consegue ainda ter a maturidade de saber sobre esse assunto, comente aqui: gostaria de saber mais sobre salvação, gostaria de entender se sou salvo. Eu tenho a plena certeza que Deus vai tocar o seu coração em momento oportuno. Estaremos aqui conversando sobre isso. Mas começamos aqui aceitando a Cristo como nosso único, suficiente Salvador e Senhor, e crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos e nos salvou de todo o pecado. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Nós aqui depositamos a nossa fé no Senhor. Não ficaremos olhando somente o visível, mas pedimos ao Senhor discernimento para vivermos o invisível, aquele que só o Senhor vê e pode nos revelar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Logo, logo, Jó 22.